Hoje com a Tainá de Paula, que é vereadora. Olá, Tudo bem, chique. Tainá? Como é que você está? Olha, de gravata, elegantérrimo. Tudo Boa bem, querido? noite. Esse programa vai ficar gravado no YouTube, também vai ficar gravado logo quando a gente terminar, a gente vai colocar no Instagram. Mas se você quiser, se você estiver fazendo pelo teu PC e quiser já agora também puxar uma live no Instagram, a gente pode abrir também uma live se você quiser, a galera acompanha por lá e por aqui. Por aqui é legal porque esse conteúdo ele fica guardado, então Maravilha. as pessoas podem pesquisar depois. Se você quiser também fazer pelo Instagram, você coloca um celular aí do teu lado e liga, e a gente liga aqui também, e a gente se acessa e fica rolando lá para a galera no Instagram enquanto a gente vai falando aqui. Você que sabe, se quiser, a gente conecta aqui e faz pelos dois. Não, tranquilo. Vamos manter assim, porque o meu laptop, na verdade, ele tem Uhum, uma câmera muito frágil, muito ruim. Então, beleza. tenho mantido o celular. Estou devendo o segundo celular, então a gente vai por aqui mesmo. Tá bom. Tainá, primeiro, muito obrigado pelo convite. Me parece que foi o Carlão, né, que conseguiu fazer Foi que nos esse conectou. convite. Foi muito obrigado, Carlão. Você está acompanhando sempre a gente aí, Carlão. Eu sei que você está acompanhando essa conversa. Muito obrigado, Carlão, por todo o apoio que você tem dado desde a Universidade da Correria e todo o nosso trabalho aqui no Coluna de Terço. O Carlão, Carlos Alberto Ferreira, para quem não sabe, ele é colunista da Coluna de Terça, e ele escreve sempre sobre cultura nerd, sobre cinema, sobre afrofuturismo. É uma pauta muito interessante, a pauta do Carlão, porque ele sai um pouco da pauta de segurança pública, da pauta de violência, da pauta de racismo, onde sempre pessoas negras são obrigadas praticamente a ficar escrevendo o tempo todo. Então, se a pessoa é uma pessoa negra, ela tem que escrever sempre sobre racismo, sempre sobre segurança pública, ela tem que ser praticamente um especialista sobre o tema, ela nunca pode falar sobre cinema, por exemplo. É a diferença de uma pessoa branca que chega e quer falar de bolo, de Fala de pote, tudo. pode falar de tudo. A pessoa negra não, ela se sabe disso, né? Então, o Carlão é uma Uhum. pessoa que nos conectou. Muito obrigado, Carlão. Se você quer conhecer o trabalho do Carlão, você pode entrar nas páginas dele e também acessar a Coluna de Terça. A gente tem publicações quinzenais, apoia.se/Anderson, você recebe por e-mail, a Fernanda manda para você. Mas você também pode acompanhar os nossos canais, Coluna de Terça, no Instagram, no Facebook. E hoje a gente está com a Tainá de Paula, que é vereadora. Eu queria, antes de tudo, pedir para você conhecer os canais da Tainá e seguir a Tainá. Tainá, quais são os seus canais principais de comunicação com o público? Super fácil, Anderson. Tainá de Paula RJ em todas as redes sociais. A gente tem desde Facebook até o TikTok. Eu modero pessoalmente Twitter e Instagram. Fica a dica para o pessoal que quer se conectar de forma mais rápida e não tem meu número de celular. Manda um inbox, vem de DM que a gente responde na hora. Obrigado, Tainá. Então, ó, você quer seguir a Tainá, é Tainá de Paula RJ, tá bom? É com I, não tem TH, né? Tainá simples, Isso. de Paula RJ. Então, você consegue seguir a Tainá no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok, onde você quiser acompanhar o trabalho e a trajetória da Tainá. Até no TikTok, que é uma coisa que eu ainda não tive coragem ainda de entrar, mas a Tainá já tem coragem e ela tá certa. O artista tem que ir onde o povo está. E a gente está num Exato. Brasil, a gente está num país onde as pessoas precisam ir, onde o eleitorado e onde a sociedade brasileira está. A Tainá está tomando uma atitude importante em entrar no TikTok. Eu friso isso como produtor de conteúdo, porque o Bolsonaro está lá no Facebook toda quinta-feira falando as groselhas dele toda quinta-feira. Então a Tainá também ela está marcando presença no espaço digital. Tainá, mais uma vez, obrigado por aceitar esse convite. Muito obrigado por estar com a gente. A Coluna de Terça está fazendo um ano exatamente hoje. Ela começou há um ano atrás, quando eu fui demitido da Folha de São Paulo. Pois E, é, né, e não sei se você lembra, não sei se você já acompanhava. claro. Eu escrevi algumas coisas um pouco desconfortáveis para o Grupo Folha, e então eles acabaram demitindo, e a gente acabou criando, fez um PDF simples e mandou para os leitores. Eles começaram a cancelar a assinatura na Folha e decidiram seguir a Coluna de Terça, que nem existia ainda, era só um PDF. Já faz um ano, a gente tem mais de 2.000 assinantes,
A Manuela Dávila já deu entrevista, Boulos deu entrevista, a Ana Paula Araújo, o Fábio Porchat, a Paola, o Preto Zezé, semana passada, da CUFA, e hoje você. Super potente. E você está dando uma entrevista muito importante para a gente hoje. Ela faz parte de uma estratégia de comunicação que a gente vem desenvolvendo já há um tempo, de pensar não só a sociedade brasileira por um vetor, seja o vetor da esquerda, o vetor político partidário, mas também pensar pela pauta racial, que já é uma pauta minha já há muito tempo, mas a gente vem aos poucos trazendo isso para a coluna de terça, e também uma colega sua de plenário, a Aniele Franco, ela se tornou colunista da coluna de terça, ela vai começar a escrever para a gente a partir da próxima edição. Inclusive, a próxima edição a gente tem uma entrevista de abertura com ela e ela começa a escrever. Muito bem, Tainá. Depois Muito disso bom. depois de te agradecer e depois de falar isso tudo que eu precisava falar no nosso começo, eu quero falar de você agora. A gente conversou um pouco pelo WhatsApp e eu preciso deixar aqui, para quem vai assistir isso depois, em qualquer momento que você assista, em qualquer dia, em qualquer lugar, é importante que você perceba o que vai ser dito aqui agora, porque a gente está falando de uma geração de políticos e de políticas que vem exatamente depois do fluxo da comoção gerada por conta da Marielle Franco. Eu preciso posicionar dessa forma porque há um vetor histórico nesse processo. Obviamente que a Thaís Ferreira, que a Tainá e outras mulheres já tinham trajetórias anteriores, inclusive na cidade, nos movimentos sociais, na opinião pública. Mas para o grande público, e sobretudo para o Rio de Janeiro, há um vetor, há um antes e depois, que precisa ser sempre lembrado, porque as pessoas precisam ter memória daqueles que partiram, e no Brasil existe esse grande problema, que é a memória do negro é sempre apagada. Então eu sempre faço questão de dizer que depois de Marielle, a gente começa a ter uma nova geração de mulheres negras entrando para a política, se inspiradas ou nela ou não, isso é um outro assunto, mas essas mulheres estão presentes. E o fato de estarem presentes hoje em cargos públicos faz com que eu sinta mais familiaridade com a política e muitas pessoas se sintam mais representadas. Pessoas negras ou não. Porque a gente tem sempre, Tainá, um recorte muito definido. Aquele homem branco, heteronormativo, de zona sul ou de lugar privilegiado. E quando você começa a ter outras pessoas que não pertencem a esse recorte, mesmo pessoas brancas e pobres e que vêm da periferia, mas você começa a ter um deslocamento desse lugar central, desse homem. Eu fico muito grato de poder conversar contigo e eu espero que quem esteja assistindo consiga perceber que daqui a 100 anos a gente vai olhar para trás e vai entender o valor que a trajetória da Tainá teve, o valor que a trajetória da Thaís teve, e essas pessoas estão apenas começando. Então, meu desejo é que um dia elas estejam no Palácio do Planalto, estejam no Senado, estejam no Congresso, pautando políticas públicas. Vamos lá, Tainá? Vamos embora. Obrigada por essa introdução, Anderson. Que isso, cara, isso é o mínimo que você merece. Tainá, de onde você vem? De onde você é no Rio de Janeiro? Rapaz, eu sou nascida no pé do Morro do Telégrafo e fui uma migrante para Praça Seca, né? Sou da Zona Oeste, cria da Zona Oeste, num lugar chamado Loteamento. Então, vamos combinar que sequer tem nome. Sim. O Loteamento é uma favela aqui da Zona Oeste do Rio e que mudou muito pouco, né? Nesses 30 anos, mentira, nesses 17 anos. Tem tempo que eu não tenho 17 anos, mas ao longo desses 30 anos, né, que é o tempo de minha permanência e de minha estada lá, mudou muito pouco de acesso à política pública, de estrutura de modo geral. Eu me reivindico, então, muito nessa pegada, uma mulher que vem da periferia, que é uma mulher periférica, uma mulher favelada, e isso me consolida e me constitui, sem dúvida alguma. Tainá, é importante também a gente saber com que idade você se deu conta que era necessário entrar, não sei se na política, quando você se deu conta disso, não sei se o nome era política, mas eu não sei se, quando você se deu conta, em que mais ou menos em que idade você se deu conta que você precisava intervir na cidade, você precisava participar da vida da cidade, precisava fazer alguma coisa na cidade. Quando foi isso? Nossa, tua pergunta é muito boa, Anderson, porque toca muito a realidade das mulheres negras que fazem política. Meu primeiro movimento, entendendo que acho que o primeiro impulso
de uma mulher de esquerda, e principalmente uma mulher negra, favelada de esquerda, é a organização comunitária, né? Eu, desde muito nova, desde a adolescência, participava dos círculos bíblicos da igreja, e foi na igreja que eu descobri a Pastoral de Favelas. Foi a Pastoral de Favelas que me aproximou de um partido político, que foi o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e desde muito jovem, desde os 15, 16 anos, eu participava de reuniões, atividades, movimentos que me deixavam ali orbitando ao redor das mobilizações da esquerda. Eu me filiei ao partido, né, num primeiro momento, muito jovem, ainda secundarista, eu tinha 16 anos na minha primeira filiação, e continuei nessa minha militância de juventude, né, nesse dia a dia, muito servindo de base, servindo de braço trabalhador, que é a realidade da maioria dos negros e negras dos partidos políticos, né? Eu nunca me vi como uma figura público-política e nunca fui construída para ser uma liderança pública, né? Que deveria ser construída eleitoralmente, que deveria ser referenciada publicamente como uma imagem do PT ou da própria esquerda. Isso só começa a reverberar em mim depois de muito adulta, depois de velha, depois da minha filha nascida. E justamente quando eu engravido, eu decido me desfiliar e conduzir a minha trajetória política de outra forma. Eu me organizo no movimento negro, me organizo no movimento de mulheres e consigo ir me consolidando e me construindo como uma figura pública, né? Fora dos partidos políticos. Eu venho fazendo o movimento contrário de uma forma muito gradual. Eu demorei 4 anos praticamente para me refiliar, e foi muito nesse lugar que eu me reencontro com os partidos políticos e começo a fortalecer minha trajetória como figura pública, de dentro para fora, de fora para dentro, na verdade. Né? Você falou que você se filiou e depois você precisou se refiliar. E depois você fez esse reencontro com a política em termos partidários. Fala um pouco sobre isso. Por que você se afastou e por que você voltou? O que aconteceu nesse processo? Claro. Anderson, acho que tem 3 grandes motivos. Primeiro, a subrepresentação completa de figuras como eu. Falar que eu tenho 38 anos, né? Nessa minha trajetória, até a campanha de Marielle Franco, eu nunca tinha feito dentro do meu partido ou em outro partido, que seja a campanha de uma figura negra. Isso era uma questão que eu levava ao partido eventualmente, obviamente nunca debatido. Isso foi me angustiando à medida que meu pertencimento, que meu letramento racial foi amadurecendo, né? À medida que eu fui me empoderando e questionando cada vez mais as estruturas de racismo e de poder que se estabelecem dentro e fora do partido, na sociedade também. Eu avalio que 2013 foi um grande estopim para mim, acho que não só para mim, né? Todo mundo, eu não sou nenhuma exceção nas novas formulações no debate político e partidário que surgiram em 2013. Eu fiquei muito tocada, né, mexida com as discussões que emergiam naquele cenário político do Brasil. E naquela época, de uma forma bem romântica, eu estava muito determinada a construir um partido de mulheres, e fui convidada pela Márcia Tiburi, a filósofa, a fundar um partido de mulheres, de feministas, e rodei literalmente o Brasil inteiro atrás de assinatura, convidando pessoas, usando muito o meu saber político, o meu fazer político, para convencer outras mulheres que, de fato, a gente tinha que radicalizar e construir um partido. A gente não conseguiu construir um partido, mas a gente construiu um movimento que se chama ainda Partida Feminista, e que o que ficou desse período, Anderson, foi a necessidade da gente radicalizar em algumas pautas e construir consensos máximos, né? Num movimento que eu acho que continua, que permanece no Brasil, que é dessa reorganização dos nossos pactos sociais, dos nossos marcos civilizatórios. Eu acho que nunca o Brasil viveu um momento tão efervescente da gente discutir, olha, a gente não deu conta dessa democracia, a gente vive uma falsa democracia da igualdade, a gente não tem paridade racial de gênero em nenhum espaço, nós não estamos nos espaços de poder e representação, nós, negros, mulheres, LGBTs, indígenas, quilombolas, PCDs, pobres, trabalhadores, trabalhadoras, estamos fora
do game político, fora das decisões políticas. Eu acho que isso ficou muito claro a partir de impeachment, a partir da criminalização do Lula, a partir de toda a movimentação e efervescência que vem nos acompanhando, né? E obviamente, o bolsonarismo está nesse lastro. Todo mundo que votou ou não votou no Bolsonaro sabe que muito se desandou no país. Eu acho que se há um grande consenso nacional, o consenso que está, de fato, cada vez mais revelado é que o Bolsonaro não dá. E eu fico, ao mesmo tempo, muito entristecida com o que a gente tem no Brasil hoje, mas, ao mesmo tempo, muito feliz de ter sido uma liderança forjada na contradição, no esvaziamento dos partidos políticos e da necessidade da gente refundar algumas funções e alguns pactos entre nós, dentro da militância partidária, dentro das instâncias partidárias e na sociedade. É um movimento fácil? Não, não é um movimento fácil. Mas, se a gente não tiver essas sacerdotisas iniciais, a gente não avança. Eu tenho uma pergunta que ela tem um contexto, mas vamos lá. Eu acho que no Brasil a gente ainda não tem uma maturidade para que o negro pobre e o negro pobre de periferia, ele de fato tenha liberdade e espaço para se posicionar diante do país em que ele foi jogado. A real é essa. Assim, ele não construiu um país. E agora ele acordou em 2021, ou ele vem acordando a cada década, e ele se depara com um pesadelo. Né? Se depara com um país em que ele não herdou nada, ele construiu tudo e ele não tem direito a nada. Esse pesadelo ele se renova a cada geração de pessoas que nascem. E acho que a esquerda, como também todo mundo, a direita, o Preto Zezé falou uma coisa que eu concordei muito com ele disse que agora todo partido tem um curralzinho de preto, foi ele que falou, que agora o negócio é pegar um monte de preto e colocar num curralzinho, mas você coloca lá para você dizer que você tem representatividade. Só que se a galera levantar um pouco mais a voz, aí você já tranca, ou você ameaça de expulsar, ou você não apoia, ou você cerceia, ou você faz aquela sabotagem toda. A pergunta é, entre mulheres, aí você falou que tem a partida feminista, né? Entre mulheres, as mulheres brancas que participaram desse processo, e as mulheres brancas de uma maneira geral, veja só, isso não é demonização de nada. Elas conseguem entender o que você coloca, elas conseguem entender a urgência, elas conseguem entender quando você fala que elas estão indo para uma passeata de 8 de março, mas quem está cuidando da filha delas é a mulher negra. Elas conseguem entender isso? Claro que não. Assim como a ampla maioria dos não negros brasileiros. Eu sou apaixonada pelo Preto Zezé, né? Tive curiosidade de assistir a entrevista e pensar, assim como já conversei com ele de forma ampla e de forma restrita. E entre concordâncias e discordâncias, eu acho que ele espera muito da população branca brasileira. E a gente tem que esperar menos da população branca brasileira e gastarmos mais tempo em como é que a gente estrutura melhor os nossos e capacita melhor os nossos e consegue tirar mais os nossos da morte e dessa lógica de sobrevivência, né? Porque a sobrevivência nos arranca muito tempo. Enquanto tem preto agora, nesse momento, tratando de arranjar um auxílio emergencial, uma cesta básica, ele perde tempo de se organizar, de se preparar, de se planificar, de estar nos espaços. A gente tem um arrancamento de tempo muito grande. Então, até a crítica ao branco eu tenho diminuído, porque isso nos arranca tempo de escrever outras coisas, outras oralidades, outros sentidos de vida que não sejam e que não tenham como centralidade a vida branca ou a vida que nós deveríamos ter equivalente ao do branco. E eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte, eu estou muito disposta a gente ter maior assertividade nesses nossos projetos, sabe? Meter mais o pé na porta. E falando muito do meu processo de 2018 e 20, né? Eu fui candidata em 18, fui candidata em 20, e muita coisa melhorou, muita coisa se juntou, né? Eu acho que eu consegui, meu sucesso de 2020 foi um sucesso coletivo de práticas coletivas e de desejos muito contundentes de reconstruir a ideia de poder, que eu acho que foi o que a gente conseguiu mais acertar, né? A ideia de que, olha, apesar dos partidos políticos, apesar de nós não termos consenso de que pode ser melhor, e apesar da esquerda ainda ser racista, e apesar de haver misoginia na política, nós queremos eleger uma mulher preta. Eu quero que essa mulher preta me represente. E a gente conseguiu convencer 25 mil pessoas disso. E vou te falar, com
20% do orçamento do homem branco favorito do meu partido, eu tenho muita tranquilidade de falar sobre isso, falando quase que da abstração completa dos dirigentes principais partidários sobre a minha campanha, meu processo eleitoral, salvo Benedita da Silva, André Siciliano, pouquíssimos quadros me referenciavam e me referenciam até hoje como uma liderança política, tá, Anderson? Uhum. Existe quase que uma necessidade de se subalternizar e de se desvalorizar figuras negras que se destacam. Então, acho que a gente tem que pensar muito nesse pós-pandemia, nesse futuro político no 22 já, como é que a gente se organiza muito como a gente se organizou em 2020. Arromba a porta, vai na frente e depois vê se tem branco acompanhando ou não, sabe? Eu acho que isso vale mais a pena. Eu lembro que em setembro, outubro, a coluna de terça apoiou candidaturas negras até meio que independente de partido. Legal. Obviamente, a gente optava em um pensamento partidário que fosse similar ao nosso, mas a gente apoiou todas as candidaturas negras por um motivo muito simples. A gente quer ver o caos acontecer, a gente quer que esse quadro vire. Então, assim, né? Porque, assim, a gente está cansado até de ver o branco corrupto. A gente agora quer ver outra coisa, outra gente corrupta também. Porque só, né, bicho? Porque, tipo, desesperador. Os caras colocam sobre a pessoa negra uma responsabilidade quase sagrada. Tipo, mas o cara é negro, o cara não poderia ter feito isso. O cara é humano, ele está sendo igual a você. Sabe? O cara é negro, faz um filme que não é bom. Mas, tem quantos brancos que fazem um filme que é um filme ruim? Então o cara tem o direito de ser igual a um branco ruim. O cara tem o direito de ser medíocre igual a um branco. Porque a quantidade de branco medíocre, exatamente. Pois bicho. Então, tipo assim, né? E aí, se a gente for colocar na balança mesmo, você pega um Joe Coltrane e bota ali, resolve o problema. Tipo, a gente precisa entender que o Brasil não tem maturidade para muito do que você está falando. Ali atrás tem um quadro, inclusive, que é do John Lewis. Ele foi senador, ele começou como senador em Atlanta. Eu fui em Atlanta, tive o privilégio de ir lá em 2019 a convite de Colômbia e da igreja da Batista Ebenezer, do Luther King. Eu falei lá numa manhã para os jovens lá e tal. E foi uma experiência muito, muito, muito importante para mim, porque eu venho da Igreja Batista, eu venho da Igreja Protestante. Hoje a gente tem Ronilson, a gente tem Raiz Andrés, tem várias pessoas que são evangélicas e protestantes que são do movimento negro. E eu fui lá falar. E quando eu cheguei lá, o John Lewis estava lá, ele estava vivo. E a gente tem uma questão muito bem resolvida em Atlanta, onde é um núcleo duro desse movimento do King, que eles não se preocupam com o que o branco pensa. Isso é nítido nos discursos, nas relações, nos afetos, e isso não é algo hostil. As pessoas brancas que estão vendo isso aqui agora não é hostilidade. As pessoas daquele lugar simplesmente cansaram de esperar que desse lugar saia alguma coisa. Então elas resolveram cuidar de si mesmas. E aí as redes internas naquele lugar são muito bem estabelecidas. Desde redes econômicas, redes sociais, culturais. Solidariedade, culturais, exatamente. Tudo, políticas. Então as pessoas se protegem. Você vai pegar um exemplo que não é o mesmo exemplo, mas pode ser um exemplo, o pessoal que acompanha isso. Os judeus são assim. Os judeus, eles têm a comunidade judaica e lá dentro eles resolvem boa parte do problema deles. Tem os advogados deles, tem os comediantes deles, tem tudo deles, os negócios deles. Lá em Atlanta, você vê uma cidade muito, muito bem resolvida e olhando para dentro. De pessoas negras que decidiram ser o seguinte: olha, chega, a gente não vai conseguir isso. Às vezes um progressista dá até mais trabalho do que uma pessoa de extrema-direita. Vamos resolver a gente. E esse resolver a gente é uma atitude madura para eles mesmos, porque eles perceberam que eles estavam sozinhos, eles deram uma caminhada em relação ao poder, eles começaram a se dirigir ao poder, inclusive que agora o pastor dessa igreja, que é o Rafael Warnock, ele é senador agora no lugar de John Lewis, e ele é democrata. Eu acho que uma coisa que a gente precisa discutir, Tainá, e é exatamente isso que você está falando, primeiro, a sociedade brasileira não tem maturidade para entender o que você fala, e você precisa disputar o poder. De uma forma geral, a galera preta precisa entender no Brasil que um poder só respeita outro poder. Um poder só respeita o outro poder. Isso é fala do Zezé, né? Nem mim, eu concordo com ele.
Quando você pisou lá pela primeira vez, na Câmara de Vereadores, e aí então estava lá, você foi lá, fez o teu juramento, eu assisti o juramento de todo mundo naquela manhã, porque estava a Thaís, porque estava você, eu assisti, eu vi você fazer teu juramento, e foi um negócio muito, 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 muito importante para mim, muito importante para mim. Quando você fez o teu juramento e você saiu de lá vereadora, que você chegou num lugar de centralidade de poder, e na hora que você entrou no teu carro e foi para... O que passou na tua cabeça nessa hora? Anderson, primeiro, responsabilidade, né? Pouquíssimas negras atingem lugares de tomadores de decisão, né? E nós passamos por 2 tipos de teste. O autoteste, a crítica pessoal, aquela que quase que te mobiliza e te coloca sempre à prova. Os negros se questionam muito, tanto em comunidade quanto um auto-questionamento. Será que eu posso? Será que eu sou capaz? Será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu disputo? Será que eu não disputo? E uma responsabilidade que eu diria ancestral, da gente conseguir dar conta do buraco, do hiato que a gente tem de estarmos nesses espaços. E veja, existe uma série de maneirismos do poder que vai desde das coisas mais banais, o chazinho com biscoito para os vereadores separado do que se lê como baixo clero, a barbearia e o elevador separado, o banheiro de mármore de Carrara para as mulheres vereadoras. Existem maneirismos de uma lógica, de uma casta de coronelato do poder, né? De um patrimonialismo que se consolida nesses lugares, nesses espaços institucionais, que intimida muito. E que você precisa ter muita maturidade e uma cabeça muito bem organizada, saúde mental em dia, para conseguir lidar. A outra coisa que eu estou no meio desse tiroteio, desse furacão, é entender e como é que a gente lida com a cobrança social de ser uma mulher negra eleita, né? O que você falou, a mediocridade branca, ela é socialmente muito bem administrada, né? Um vereador branco de classe média, ele pode ler o jornal durante todas as sessões, todas as plenárias, e não ser criticado nas redes sociais, em nenhum lugar. Ele pode ser um parlamentar medíocre. Eu não tenho direito de ser uma parlamentar medíocre. Qualquer erro, qualquer vacilo, qualquer discordância, mesmo que eu tenha até uma posição correta, uma posição relevante, vai ser automaticamente execrada em praça pública, inclusive pela própria esquerda. E vou te dar um exemplo, você como evangélico vai ficar com borboletas no estômago. Eu, no início da minha legislatura, eu fiz questão de entrar numa frente chamada Frente pela Família e pela Vida, que obviamente é uma frente conduzida, que insere também vereadores que estão alinhados com o conservadorismo e tal. E a minha discussão interna, a minha discussão lá com a bancada do partido, foi muito numa discussão que gente, não dá para a gente negligenciar que a gente precisa disputar o entendimento de família e de vida nos espaços institucionais. A gente está perdendo de lavada para setores conservadores da sociedade porque a esquerda não fala de família nem de vida há muito tempo. A gente precisa falar sobre o setor evangélico, sobre as demandas das famílias, sobre o que é a disputa da narrativa de família e de vida que se quer, que se entende. E não só nesse debate sobre família e vida, a gente precisa falar sobre segurança pública urgentemente. Ou vocês acham, ou a sociedade acha, que a surra que a gente levou foi apenas pelas fake news, foi apenas pelo debate oportunista das redes sociais. Existe uma discussão sobre segurança pública que a gente precisa disputar. O alto índice de insegurança que as pessoas vivem nas cidades, a discussão do aumento de armas nas ruas, a discussão sobre o armamento das guardas municipais, das polícias civis e militares, o gasto absurdo em hipermilitarização da vida e da cidade, a gente deixou de falar sobre isso. E não estou apontando nenhum dedo para nenhum outro partido, não. Foi o PT que deixou de falar. Eu acho que nessa retomada, né, a gente está falando muito do Lula 2022, do que a gente vai fazer a partir de 2023, a gente precisa falar com todos os setores da sociedade de forma mais qualificada.
E me assusta muito imaginar, a gente não tem senso ainda, que falar dos evangélicos hoje é falar da ampla maioria da população brasileira. E se a gente não está conseguindo comunicar com esse setor, é porque a gente está errando muito. A gente está deslocado totalmente da realidade da população e do povo. Então, eu fui... Veja, qual é o termo que os influenciadores usam? Cancelada nas redes aí, ultimamente. A gente emitiu uma nota, claro, para falar sobre isso. Eu sou uma mulher bissexual, tenho família, né? Tenho filha de 6 anos, tenho uma mulher, e usei muito disso para comunicar de uma forma melhor com todo mundo. Mas dei esse exemplo aqui para a gente discutir o diálogo, né? A nossa linguagem e as nossas posições. Eu acho que a gente precisa rediscutir o Brasil e, na verdade, rediscutir o entendimento que a própria esquerda tem de Brasil, que, na minha opinião, é muito estreita e muito rasa. Eu acho que a direita tem nenhuma e a esquerda e a esquerda ainda tem alguma e é muito resistente, né? E como quando você sai do Brasil, infelizmente, a pessoa pode estar vendo e dizer, ele está falando isso porque ele teve dinheiro para viajar. Não foi nada disso. Eu morei de favor aqui fora, teve gente do Partido Comunista aqui, teve gente do Partido Comunista que me recebeu, a Procuradoria da República, a Procuradoria da República aqui, da Presidente da República, eles me deram um título de pessoa de interesse porque eles descobriram que o grupo que estava me ameaçando o Jean Willis e ameaçando a Lula era o mesmo grupo, e eles ameaçaram o Jorge Cabral, que era embaixador aí em Portugal, disseram que iam matar ele e jogar uma bomba na embaixada de Portugal se ele me desse asilo. Tanto que ele voltou para Portugal, ele não ficou em São Paulo. E aí foi preciso o núcleo antiterrorista da União Europeia entrar no jogo. Então eu não vim para cá para passear, a gente vem para cá, contou com a ajuda de muita gente nos ajuda para estar aqui. Agora, a verdade é uma: quando você sai do Brasil e você consegue recompor teus pedaços, que é uma violência você sair daí para não morrer. Quando você consegue juntar essas peças, você olhar para dentro do Brasil de novo, você quer voltar de novo. Mas você dá uma olhada para o que é o Brasil, o macro, você vê como nós estamos atrasados nas pautas que são tão essenciais para esse país. Não vai ter país enquanto a gente não resolver a nossa principal questão, que na minha leitura é a questão matricial desse país, que é a questão racial. Esse país foi fundado numa violência de cunho racial. Enquanto isso não se resolve, não tem economia, não tem indústria, não tem nada. A gente consegue ficar resolvendo urgências. E é isso que você falou agora há pouco, desde o Estado ficar resolvendo urgências, até o homem negro ou a mulher negra ficar resolvendo urgências na vida dele. Enquanto ele está resolvendo urgências, ele não consegue se organizar politicamente. Exato. Porque ele precisa comer. Então é muito fácil para o pessoal lá do Jardim Botânico. Eu estou ganhando musculatura de jornalista chapa branca. Eu não estou mais falando toda hora as legendas assim, mas todo mundo que sabe. Vai ocupar a posição do Diogo Vainardi daqui a pouco. Deus que me perdoe. Todo mundo sabe que aquele pessoal lá da Zona Sul, eles passam batido por cima da questão racial. E se a Tainá morre hoje, ela vira estampa de bolsa amanhã. Só que ela viva hoje, eles não dão ouvido ao que ela fala. Isso aconteceu. Eu estou falando de uma pessoa que estava no mesmo lugar que a Tainá está hoje. E enquanto ela estava viva, e eu sei disso, ela estava viva e ela não era ouvida, e ela não era valorizada, e quando ela morre, ela vira estampa de bolsa. Então a gente tem uma esquerda que sequer tem estrutura, maturidade para entender a importância dessas pessoas, sejam mulheres cis, sejam mulheres trans, sejam homens, sejam periféricos, seja o que for. A importância dessas pessoas deslocando do outro lado uma pessoa branca do poder. Eu acho que essa maturidade a gente ainda não tem e a gente precisa caminhar para ter. A minha pergunta é, dentro do PT e dentro do PT do Rio de Janeiro, e eu tenho uma bronca com o PT do Rio de Janeiro, porque o PT do Rio de Janeiro... Me fala, abre seu coração. Excetuando-se Benedita e outros nomes que estão por aí, e você... Fala. Eu fiquei com uma bronca terrível, porque a gente estava num ano decisivo, que estava Crivella de um lado, Molon, Freixo, aí os caras disseram, vamos jogar alguém para a prefeitura, aí jogaram Massa Tiburi.
eu fiz uma crítica, Márcia, tipo, mas tão dura, que eu espero que tenha chegado nela, apesar de saber que ela, enquanto pessoa, talvez não tenha tanta responsabilidade. Mas o Claro. PT optou por uma filósofa, uma mulher branca de Zona Sul, que não sabia exatamente onde era Magno, não sabia onde era Rocha Miranda, e o Partido dos Trabalhadores engloba ela, mas tipo, naquele momento, que era um momento crucial, não tinha ninguém, nenhum outro quadro, nem a própria Benedita, não tinha um outro quadro mais popular, não digo nem negro, porque eu acho que nem negro eles nem iam querer, mas não tinha um outro quadro mais popular para colocar. Como é que está o PT do Rio de Janeiro hoje? Eu sei que todo mundo olha para o Lula. Eu sei que todo mundo olha, eu conversei com o Lula aí, conversei com o Benedito, mas como está o quadro do PT hoje no Rio de Janeiro? Tem uma vereadora maravilhosa, com um bando de votos, brincadeira. Não quero fugir do assunto, não quero fugir da raia. Anderson, o PT do Rio de Janeiro ele anda como a maioria dos partidos de esquerda, viu? Muito preocupado com a conjuntura nacional, né? Você sabe que a agenda nacional tem um peso muito grande. Eu não quero me esquivar de discutir o 2018, mas eu quero te pôr aqui alguns elementos importantes para a gente fraternalmente chegar numa conta aqui conjunta. O 2018 foi um 2018 muito polarizado. A gente passava, né, por um isolacionismo muito grande enquanto partido de esquerda. O Lula está hype agora por uma conjuntura que não era igual à de 2018, vamos combinar. O nosso palanque foi um palanque isolado, inclusive partidos da própria esquerda, vou colocar aqui na conta PSOL, PSB, o próprio PDT, vários partidos fugiram da raia de uma centralidade que era a necessidade da gente fazer unidade, a necessidade de validar, né, o PT como importante para essa discussão também nacional. Nós tivemos várias candidaturas à presidência, inclusive num segundo turno, que um presidenciável com um percentual relevante de votos, o Ciro Gomes foi para Paris. Então, assim, foi uma conjuntura política absurda, né? Tendo em vista a necessidade da gente construir como um debate central o enfrentamento ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, em todas as esferas, seja ela federal, estadual ou municipal. A maturidade não prevaleceu em 2018. Então, quando não tem maturidade, quando não tem unidade, quando a gente tem que apelar para o pragmatismo, qual foi o pragmatismo que o PT escolheu naquela época? Escolheu tentar consolidar um projeto a partir do voto de opinião, que era um pouco o que sobrava, né, tendo em vista a fragmentação política daquela época, e a gente apostou numa raia que eu considero muito equivocada, que foi o voto da disputa no setor que o PSOL é muito forte, né? Entendendo aí a Zona Sul como um grande termômetro dos influenciadores que poderiam reverberar numa discussão de ampliação desse voto a partir desses opinadores de ocasião que estão lá orbitando ao redor do PSOL. Óbvio que eu tenho acordo com você que foi uma decisão desacertada. Eu avalio que a gente amadureceu muito nessa trajetória. A gente não conseguiu fazer unidade em 2020 ao redor da Benedita, mas a gente viu que aqueles 12%, né, só na cidade do Rio de Janeiro, posicionam as mulheres negras e o próprio PT em outro lugar, né, de responsabilidade, de maturidade e de capacidade eleitoral. Vamos marcar bobeira em 2022? Duvido! A gente tem um cenário hoje que todo mundo quer estar no palanque do Lula, isso já é um cenário totalmente diferente do que a gente tinha em 2018. Vamos dizer assim, a bola está um pouco com o PT, sendo franca e fraterna aqui com os nossos queridos companheiros de esquerda. Eu tenho, claro, muito respeito pela trajetória do Ciro, fiz a brincadeira e sempre faria a brincadeira do segundo turno em Paris, porque eu achei um grande equívoco político, na minha opinião, muito irresponsável, um dos atos mais irresponsáveis assim, dos últimos tempos da esquerda, se a gente pode apontar alguns dedos, né? Esse foi um deles, sem dúvida alguma. E eu acho que a gente não vai replicá-los em 2022. Pelo menos quem tentar replicar vai ser cancelado no lastro da história e nos livros de história. Tem um game aí, né? Marcelo Freixo, André Siciliano, o Felipe Santa Cruz. Todo mundo está lançando, botando a cara no sol para ver se cola. Mas eu acho que tem muito rio para correr.
muito espaço, mas o espaço que não tem no Rio, na minha opinião, é a extrema-direita. Eu acho que o Bolsonaro tem que varrer muita universal, muita milícia para conseguir se reorganizar, mas eu acho que não dá mais para ele aqui, não. Que não era o cenário diante da pandemia, né? Acho que a pandemia mudou muito o jogo da cena, e claro, os direitos políticos do Lula nos colocam no jogo em outro campo. Espero, né? Oxalá que esteja certo. Você está sentindo isso, Tainá, que a extrema-direita no Rio de Janeiro, ou esse bolsonarismo, ou esse movimento que tem Bolsonaro como cabeça, você acha que isso realmente enfraqueceu no Rio? Eu acho que enfraqueceu sim, Anderson. E avalio que está muito claro o que é o movimento do bolsonarismo. Ele é um movimento reacionário de setores da classe média alta que perderam poder de compra na crise econômica 2012, 2013, e que se organizaram politicamente e oportunisticamente em coletivos, associações, né? Eu acho que o Bolsonaro volta ao tamanho que sempre teve, ou que pelo menos seus parceiros, seus brothers políticos sempre tiveram. O que infelizmente se estabeleceu no país após o bolsonarismo é o campo cultural da ultradireita. Antes a gente tinha uma pulverização muito grande disso, né? Os monarquistas de um lado, os pró-armamentistas de outro, os conservadores neopentecostais de outro lado, né? Orbitando ao redor do centrão. Hoje eu avalio que não. Hoje a gente tem aí uma nota que é cultural, que se apropria de entidades educacionais, que tem base social, que mobiliza a sociedade. Isso é inegável. Mas, na minha opinião, isso não reverbera com a mesma potência do que o resultado eleitoral de 2018. Eu acho que um bom termômetro disso é o acompanhamento de como as câmaras de vereadores elegeram figuras notoriamente conservadoras alinhadas ao Bolsonaro. Elas retrocederam não só na capital, mas nas principais cidades, né? com maiores colégios eleitorais. Se a gente pegar São Gonçalo, se a gente pegar Niterói, se a gente pegar Nova Iguaçu, se a gente pegar Belford Roxo, se a gente pegar Duque de Caxias, a gente tem aí, em média, no máximo 2 parlamentares alinhados a esse bolsonarismo, que não é a realidade das assembleias legislativas dos estados, né? A gente tem aí, Curitiba tem 8 deputados entre PSL e PSC, do Rio de Janeiro a gente tem 10, então, assim, o desenho de 2018 é muito dramático, né, do ponto de vista desse alinhamento com esse bolsonarismo. Isso arrefece em 2022? Acho que sim. Não vão fazer o sucesso eleitoral que fizeram em 2018. Tainá, partindo para uma pergunta que eu tenho vontade de fazer para algumas pessoas que estão aí, eu vou até fazer para a Aniele também, para ouvir a opinião, mas eu quero ouvir a tua. Qual é a tua avaliação dessa nova gestão, desse momento do Eduardo Paz na prefeitura? Pergunta difícil, né? Até porque o Eduardo é um sujeito que ele é muito alheio a alinhamentos muito sólidos, né? Ele é uma biruta em tempestade de verão. Ele vai mudar, provavelmente, de opinião, de linha política daqui a 3 meses, se assim a conjuntura proporcionar. Eu lembro do Eduardo ainda falando no tempo da barca lá do navio Maricá, esse barco de pobre, não sei o quê. Eu lembro que nessa mesma fala ele disse um negócio, ele disse assim: tô contigo, Lula, tô fechadão contigo, Lula, onde tu for eu vou contigo. Sumiu. Falou isso e desapareceu. Ele é um sujeito que não se posiciona, né? Mas o que eu acho? Ele teve muitas dificuldades iniciais, mesmo costurando muito, em se alinhar com o Bolsonaro. Ele tentou, isso é inegável. Desde a transição até o início da sua gestão, ele tinha uma outra postura em relação à pandemia. Falava da reabertura, falava que o lockdown nem pensar, que não tinha que ter os protocolos. Ele foi muito chapa branca na política de enfrentamento ao Covid. Bom, os dados subiram, óbvio que a gente viu
aquela onda avassaladora das novas cepas aqui no Rio, e automaticamente entendo, né, ou a incapacidade ou a inexistência de diálogo com o bolsonarismo, né, que é muito direto nessas relações políticas, tem que ser na minha cartilha ou nada terá de recurso. Em não tendo, né, a viabilidade dos recursos que ele queria de início, ele se realinha, joga para a base social, né, para os setores de opinião, e, obviamente, os setores de opinião pressionam ele para ele se adequar, e aí coloca protocolos, cria, né, a antecipação dos decretos lá dos feriados, enfim, ele vai se adequando, mesmo que numa lógica meio, ainda, na minha opinião, aquém do que deveria ser uma agenda de enfrentamento ao Covid, ele vai se amoldando a, pelo menos, um gestor democrático interessante. Eu O acho que eu acho? O que eu avalio? Ele estará no palanque do vencedor em 2022. Se o Bolsonaro consegue dar um duplo carpado na política e está lá 40-30 para Bolsonaro, ele vai para o palanque do Bolsonaro. Se o Lula chegar com 40-30 na frente do Bolsonaro, ele vai fazer o palanque do Lula. Minha opinião, tá? Não falaria com você, com toda a certeza do mundo, que eu tenho tranquilidade em ver o Eduardo Paes no primeiro turno de 2022 no palanque do Lula. Vamos ver, vamos aguardar. Eu quero estar errada. Eu acho que os primeiros 100 dias do Eduardo Paes, ele teve um capital, obviamente, os primeiros 100 dias é um capital político que ninguém toca, né? São os primeiros 100 dias. Mas eu acho que a comunicação dele, eu presto muita atenção na comunicação de todo mundo. Para mim, um político nessa era digital, a primeira coisa que a gente tem que ver é o que você faz. Se você tem TikTok, se você tem Twitter, se você tem Facebook, se você usa, se você se comunica, se as pessoas interagem com você, para mim, hoje é praticamente parte do mandato de uma pessoa pública ter uma rede social, a comunicação. E o Paes, ele mudou muito a estratégia, o posicionamento dele de comunicação. No primeiro momento, ele teve a vantagem do Crivella ter sido um prefeito muito ruim, mas muito ruim, que ele não precisava fazer muita força para ele ser um cara bom. Tipo, era só ele estar desejado, presente. Né, por todo era mundo. só ele estar ali, moro? E isso o Eduardo Paes consegue fazer. E com o tempo ele tirou uma foto agora, uma selfie, domingo agora, comendo pizza, com a mãe, com a esposa e com os 2 filhos. Claro, é um fanfarrão. Mas você fica olhando para aquela imagem, aquilo ali é uma peça de comunicação, né? De humanização do prefeito, de dizer, olha, eu não sou o Crivella era um cara cheio de manias estranhas, então eu sou um cara do povo, estou aqui comendo, isso aqui e tal. Essa fórmula, ela não dá conta de um mandato de 4 anos. Não. Ela é ótima no começo, as pessoas já, que bom, o Crivella foi embora, porque o Crivella, a diferença do Crivella para Eduardo Paes é que ambos são safados, mas o Crivella é crente, eu quero safado e crente. Eu sou crente, então eu posso falar de crente porque eu conheço crente. Para crente, o crente, quando é safado, é mais safado que o safado. Então, o Eduardo Paes é só safado. Ele é só safado. O outro era safado e crente. Então, o pessoal está nessa fase de achar que é tudo bem ser safado. Mas há uma série de falhas, sobretudo questão orçamentária, né? Que é o Pedro Paulo que está lá. Não tem grana. E há acho que até o 13º estava atrasado até um tempo atrás. Eu não sei se já pagou, Tainá. Não em todas as áreas. Ainda tem parcela em dívida, principalmente dos terceirizados. Eu acho que o Paes vai ter que ainda descobrir uma outra fórmula para além de selfie, para segurar esse bicho que é o carioca, porque o carioca ele é um bicho que, se soltar da grade, vai comer todo mundo. Então, tipo, e o carioca é o seguinte, a gente está numa situação de lapidação da cidade há muitos anos, né? A cidade está se degradando, e a gente não tem grana, as pessoas estão com mais desemprego, mais as favelas, que são a realidade carioca, e são territórios conflagrados. Essa semana deu que pelo menos 26 antenas de operadoras de internet foram sequestradas dentro de favelas. Ou seja, a gente sabe que isso sempre existiu, os caras estão tornando isso público. A diferença é que eles agora estão colocando no telefone deles lá para todo mundo. Quer resgatar a antena, por favor, liga para mim e a gente acerta o valor. O Rio é isso.
E acho que o Paz não se mantém só com um plano de comunicação. Você, se fosse prefeita agora, nesse momento, por onde você começava? Olha, a gente precisa de um pacto social, né? Eu estou muito angustiada com fome, com miséria. A gente nunca teve índices de segurança alimentar, que é o eufemismo de fome, na minha opinião. A gente nunca teve índices tão profundos aqui no Rio. A gente tem aí um retrocesso de décadas. A gente está falando de nutricídio, a gente está falando de mortalidade infantil por conta de fome, doenças famélicas. O cenário é muito ruim, né? Quando a gente pega os dados do SUS, do SUAS, a pandemia coloca para a gente o que a desigualdade, o que o capitalismo vieram fazendo nos últimos anos. Eu acho que está muito mal parado a agenda de assistência social de uma das cidades que, sim, ela tem uma ingerência completa nas suas contas de longa data. A gente tem aí vários problemas acumulados da gestão Crivella, mas nós conseguimos ainda reposicionar recurso, reposicionar orçamento, e vejo pouco a fala desses gestores públicos, e principalmente do Eduardo, nesta preocupação, nessa linha. Então, acho que deveríamos ter isso aí como prioridade. A outra, o outro debate que eu acho que tem de fundo, Anderson, é a forma como o Eduardo entende o Rio de Janeiro e desenha o Rio de Janeiro do ponto de vista quase que elitista, né? Ele tem um projeto romântico de cidade, de sociedade, que parte muito do seu lugar de boy da Zona Sul. Isso me incomoda um pouco, porque isso não aprofunda as discussões de outro tamanho, outra centralidade, né? É um projeto estratégico para as favelas, nesse contexto da pandemia, vacinação em massa da população negra e favelada como prioridade, tendo em vista o aumento do índice de mortalidade nesses setores, muito maior do que os outros bairros da cidade. Tem aí um lugar do entender carioca, de cosmovisão de Rio de Janeiro, que é muito diferente da do Eduardo, né? No sentido da recuperação econômica, urbanística, a gente tem aí algumas oportunidades que a gente pode perder mão, né? O Eduardo dialoga muito bem com o mercado imobiliário, com o mercado da construção civil, e ele olha pouco para os outros interesses da cidade. Isso é uma coisa que me deixa enlouquecida, porque a gente tem plano diretor, a gente tem Reviver Centro, a gente tem uma série de instrumentos na mão que a gente podia ter caixa e que fosse, de fato, utilizado para garantir as prioridades urbanas da cidade, e a gente não vai ter esse olhar porque as prioridades são outras. Do antigo clube de amigos, de financiadores, de pessoas que têm influência sobre as minhas decisões. Eu tenho grande preocupação com isso, da cidade virar um grande varejo de vontades individuais e não coletivas. Eu acho que, sinceramente, falta um prefeito de esquerda no Rio, mas aí tem que conversar com os cariocas, né? Esses cariocas também precisam amadurecer nesse projeto de civilidade que querem, nesse projeto de sociedade que querem. Ao mesmo tempo, eu vejo que concordo muito contigo, que esse bonachão, esse prefeito carioca que entrega pouco para os pobres e que negligencia, né, numa situação tão dramática, porque, na verdade, o Eduardo nunca governou em condições normais de temperatura e pressão, ele governou com orçamento em caixa, pai Lula e mãe Dilma, o PT dando recurso direto, o BNDES sem perguntar para onde era o recurso, não toma uma favela, mas toma 50. Foi nesse clima. Ser prefeito nesse clima até eu gostaria de ser. Num cenário de tragédia, de necessidade de inteligências econômicas e de responsabilidades sociais mais profundas, eu acho que esses 4 anos vão, se ele não der o giro, e eu acho que talvez ele dê, porque Lula 2022 vem aí, se ele não der o giro, vai ficar mal. Vai ficar muito mal para o Rio. Tainá, a gente sempre precisa individualizar as pessoas que estão na luta. Só que muita gente olha de fora e vê assim, meu Deus, tem a Thaís, tem a Aniele, tem a Tainá, tem quem mais? A bancada de mulheres negras da Câmara de Vereadores. E olha todas e diz assim, não, são todas mulheres negras e estão todas lutando por uma mesma coisa. Então, é aí que eu digo o seguinte, nós precisamos individualizar os indivíduos. Aquilo ali não é um caminhão de gente tudo igual.
você tem pessoas que pensam a cidade, a realidade, de perspectivas totalmente distintas. E acho que é um exercício importante para você que é uma pessoa branca e que sempre se olhou no espelho e sempre se viu branca e nunca teve nenhum questionamento com relação à sua família, porque você sabe quem é seu bisavô, seu trisavô, seu tataravô. É importante você fazer esse exercício, porque se a gente colocar ali 3 caras brancos numa mesma bancada, você vai conseguir diferenciar cada um. Mas por que um grupo de mulheres negras você acha que todas estão pensando igual? Tainá, como é o dia a dia nessa. Estou usando isso em bancada, mas nem sei se isso existe. Como é o dia a dia de você com as outras vereadoras mulheres desse mesmo campo político de esquerda e negras lá da Câmara de Vereadores? Há divergências? Vocês sentem o peso igual? Vocês conversam sobre isso? Não? Como é? Nossa, não, Anderson. E a realidade da política, ela é muito imperativa, né? A gente tem uma brutalidade tão grande desse exercício político que a gente sofre violências muito no mesmo lugar, numa mesma sintonia, mas os partidos, a lógica protocolar dos nossos mandatos, a Casa Legislativa, o debate sobre as nossas seguranças, sobre a segurança desses corpos que estão lá, as nossas relações político-partidárias. A gente tem muita dificuldade de fazer um exercício político que seja suprapartidário, que seja interseccional. Isso é uma realidade que a gente ainda precisa produzir, ainda está em formulação, até porque esse espaço não foi produzido para a gente, né? A gente está construindo esse espaço no agora. Aconteceu uma coisa que foi super dura para mim e para a Thaís. Foi recente, tem no máximo 1 mês e meio, 2 meses. Enfim, nós somos muito diferentes, né? Fisicamente distintas, e até hoje a gente tem os nomes trocados no plenário. Vereadora Thaís Ferreira, e na verdade estão me chamando. Isso dói num lugar que a gente não tem nenhum espaço para discutir, a gente engole as nossas limitações institucionais, né, para fazer valer as devidas correções dessa troca, e a gente se depara com o racismo descarado desses espaços, né? Como é que a gente se educa para não adoecer, né? A gente tem que estar muito forte, fortalecida para dar conta disso. Como é que a gente força as nossas aproximações para além dos entendimentos de partido, para além do PSOL, para além do PT, para além do PSB, para além de todas as milhares de correntes e tendências. Falar que, por exemplo, um partido como o PSOL tem 34 correntes internas, né? O partido tem mais de 15, o PT tem mais de 15, então, assim, mesmo se eu tivesse uma mulher negra na minha bancada e ela fosse de uma outra corrente, o racismo marxista nos colocaria em espaços e setores distintos do debate político. Isso é muito difícil e isso mostra também quanto a gente precisa avançar no debate político sobre a inserção de pessoas negras nos espaços de poder, né, e representação. Tainá, qual é a tua fé? Você professa alguma fé? Eu sou de axé. Muito bem. Fui anos uma mulher católica, mas me encontrei e me curei na axé. Muito bem, você sempre tem a oportunidade, eu sempre me dou a oportunidade de aprender um pouco mais sobre o que é a religião de matriz africana, porque eu sou criado realmente dentro do protestantismo. Quando você diz que você é de axé, o que você exatamente está dizendo? Eu estou dizendo que eu acredito em entidades ancestrais que me guiam, que me orientam, que caminham com o meu ori e que me colocam aqui nesse tempo, né, carnal, lutando com todas as armas possíveis e me guiando para além deste corpo. Que coisa boa, que coisa bonita. Tainá, você tem uma filha? Sim, de 6 anos. Como você tem conseguido encontrar tempo e tempo de qualidade e explicar para ela quem você é hoje? Ela já sentiu isso? Ela entendeu isso? Entendeu e ela está num momento de reivindicar há muito tempo. Eu estou em campanha há muito tempo, né? E estou no ativismo há muitos anos. Então, na verdade, a Aurora já nasce frequentando uma roda de conversa, frequentando uma plenária, indo a mobilizações,
ela nasceu muito nessa efervescência. Hoje, ela está no momento, com quase 6, quase 7, de disputar tempo comigo. Eu tenho me reservado horários inegociáveis para estar com ela e ter tempo de qualidade. Mas isso é muito difícil, Anderson. Uhum. E eu também estou aprendendo a não me cobrar tanto. Eu acho que tem um lugar de ser uma mãe ativista, que também é um tempo de aprendizagem, né? Também é um espaço de aprendizagem dela entender o que é e ir entendendo o que é. Não é fácil. Não é fácil. Uma pergunta que é mais para dentro ainda. Sim. Perguntei sobre tua fé, perguntei sobre uma coisa que você tem mais valor hoje no mundo, que é a tua filha. Mas tem uma outra coisa que eu quero perguntar para você. Você deve trabalhar por volta de 12, 14 horas por dia. Eu imagino que seja isso. É isso. 16, que ela tá brabo. Como é que você está cuidando de você mesmo? Como é que você está cuidando do teu corpo? E quando eu pergunto isso, é muito bonito para as pessoas ter uma pessoa negra, seja homem ou mulher. Eu conversei com o Preto Zezé, a mesma coisa. É muito bonito quando você está lá se esforçando, lutando muito, as pessoas falam, vai lá, luta mais, estou contigo e tal. Mas ninguém se preocupa como está a tua glicose, como você está dormindo bem, se você está parando para comer bem. Porque são coisas que, para mim, importa muito, Tainá. Seja como comunicador, seja como pessoa, como ser humano, a mim importa muito que você fique viva. Eu tenho menos interesse que outras pessoas estejam vivas, sobretudo o ocupante de um determinado cargo público. Mas você, eu tenho muito interesse que fique viva. Muito interesse. Que fique viva muito tempo. Muito mais que eu. Mas para a gente falar disso, a gente tem que falar de autocuidado. E aí a gente tem que sair um pouco da persona do vereador e olhar um pouco para a pessoa humana que tem atrás desse vereador, dessa vereadora. Como você, Tainá, está se cuidando? Você está se cuidando, Tainá? Você está comendo, você está conseguindo dormir, você está conseguindo se cuidar? Onde está o furo? Onde não está o furo? Como é que você está? Como é que você está? Anderson, posso ser muito franca com você? Estou péssima. Péssima porque a gente está nesse lugar da desimportância, né? Tem um lugar que a gente fala pouco, nós, pessoas negras, que é da gente se esforçar tanto e da gente querer tanto que dê certo, que a gente negligencia esta existência, porque está linkado com a desimportância que a sociedade nos conduzir a ter. Os brancos construíram uma lógica clara de objeto, de objetificação, de descarte. O racismo também passa por esse descarte em vida, e isso é pedagógico, né? Tem uma pedagogia da negligência que ela é muito cruel, que é a dimensão que está, obviamente, no hiperencarceramento, que é a dimensão que está no genocídio negro e que está na dimensão da ausência do autocuidado. Para a gente perceber, né? Quantas figuras brancas tiram selfie, postam fotos em yoga, em sessões de massagem, em atividades físicas, e quantas pessoas negras estão nesse lugar hoje nas redes sociais. Acho que é um exemplo simples que todo mundo pode se parar para pensar, né? E pegar de referência. Nossa, eu não sigo nenhum crossfiteiro negro. Por que será? Um, que a gente tem menos tempo, e 2, que a gente não está nesse lugar de autocuidado. Eu estou me prometendo, né? E conseguindo pelo menos construir horários para mim, horários de leitura, horários de Big Brother, horários de descanso com a família, horários de amor, né? Minha companheira também sofre muito nesse lastro junto com a Aurora. Não é fácil, não é fácil, porque a cobrança é tripla, quádrupla. Talvez eu seja a única pessoa que vai te perguntar isso. Você tem medido a tua glicose? Não. Ok. Nem me pesada. Ok. Eu vim descobrir, parte da minha família de pai é uma família negra, outra nordestina, que chama mestiça, mas enfim, a nossa vida foi toda na periferia. E é uma doença muito comum às pessoas de periferia, diabetes e hipertensão. Essa doença tem uma característica epidêmica hoje e ela tem uma razão geográfica, inclusive, que é o que você acabou de falar de nutricídio, mas também dos desertos alimentares. Geralmente a classe trabalhadora
não tem tempo de fazer a própria comida, nem de ter comida de qualidade, então ela come o que encontra no caminho da Central, de Madureira para a Central, vai comendo salgadinho, vai comendo joelho, vai comer coxinha, e isso a partir de muitos anos, podrão, e vai comendo, e vai comendo, e vai comer, refrigerante e comida processada, chega uma hora que o corpo para. O que aconteceu comigo foi isso. Eu estava trabalhando em prol dos meus projetos, em prol da Universidade da Correria, formando 5.000 pessoas, mergulhado nas minhas atividades, vivendo a vida que eu queria viver dentro da periferia, e de repente, quando eu fui ver, minha glicose estava em 580. Até então, eu não sabia o que era 580, eu fiquei sabendo naquela mesma manhã, quando me disseram que era para estar em 80. Hoje eu corro atrás de um prejuízo e gasto dinheiro com remédio, não precisei entrar na insulina, mas eu fiquei com muita raiva do começo de mim mesmo. E foi necessário que algumas mulheres negras, cuidaram de mim, desde médicas, a Júlia Rocha, a amigas que já tinham esse problema e que disseram: a culpa não é sua. Existe um problema maior nesse processo e eu vou te falar qual é. E aí eu entendi que a primeira pedra que eu deveria ter colocado na minha vida pública era antes ter cuidado de mim mesmo. Eu consegui resolver vários problemas da minha diabetes, eu consigo ter uma expectativa de vida boa. Mas eu tenho, para algumas pessoas, e para você eu decidi falar isso, para algumas pessoas eu tenho muito interesse que elas não passem por isso que eu estou passando. E eu não quero que você passe. Então faz um compromisso comigo público. Público. Coloca lá nas tuas redes, inclusive, quando você fazer isso. Mede a tua glicose. Eu acho que se pesar não é o caso, porque para mim a questão não é o peso. É a tua glicose. Mede ela. E pode botar lá, estou medindo glicose, eu conversei com, não quiser me citar, não cita, eu conversei com um jornalista aí, um cara aí meio doido, e ele pediu para eu medir a minha glicose para eu acompanhar, porque eu importo mais, você me importa mais, tá, do que o que você faz. É isso que tem que ficar claro entre a gente. Pode ser que um monte de gente agora não esteja entendendo isso. Mas você, sem cargo, sem nada, você me importa mais do que o que você está fazendo hoje. Então eu te quero viva. Assuma esse compromisso comigo de medir a tua glicose, de tentar ir no médico, de tentar saber o que você pode fazer para melhorar a tua qualidade de vida, porque não vai adiantar, tá? Você chegar nesse lugar de poder, nesse lugar de centralidade política, e a vida passar por cima de você como um trator. Eu lembro do Lula. Lula estava preso. E ele estava preso e ele pediu uma esteira para ele correr lá dentro. Ele corria, acho que 11 quilômetros. O velho tá correndo mais que eu. Eu, quando corro muito, eu corro 9. Eu faço 10 quilômetros numa semana, eu paro tudo. O velho corria 11 todo dia. Sim. O cara precisou ser preso para cuidar dele? Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que você precisa obrigatoriamente parar para ter um tempo para cuidar de você. Eu acho que ninguém vai te falar isso. Ninguém vai te falar isso. Eu até falo. Que bom. Mas é importante. Mas é importante. Promete para mim, então, que você vai fazer isso? Prometo, compromisso público. Eu quero. Tudo que nós tem é nós. E eu quero muito que toda a galera negra que está assistindo a gente agora, e sobretudo você que é de periferia, e que cai na Coca-Cola, cai no cheddar, faz um favor para mim, meu irmão, minha irmã, mede a glicose, não deixa eles te pegarem, porque ou eles vão te pegar pela bala, ou eles vão te pegar pela boca. A gente não quer isso. Tainá, eu queria muito que essa conversa durasse mais, mas a gente agora já está em 00:10 aqui em Lisboa. Preciso ir também. Se um dia você vier para cá, vem para cá, fica aqui em casa, que está tudo em casa. Vamos. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Que tudo dê certo na tua caminhada. Se precisar da gente para alguma coisa, a gente está aqui. Muito obrigado, Carlão. Muito obrigado a todo mundo que assistiu aí no YouTube e também no Instagram. Acabamos transmitindo ao vivo para lá. Esse vídeo vai ficar gravado e você pode assisti-lo depois. A gente também vai extrair o áudio dele e vai fazer um podcast para você ouvir. Muito obrigado, Tainá. Aquele abraço. Tudo de bom. Valeu. Obrigada demais, Anderson, querida. Valeu, até mais.